O ar, carregado de aromas exóticos e a melodia suave dos pássaros, envolvia o jardim. Um paraíso onírico, onde o verde vibrante das folhas contrastava com as flores de 1000 cores, em um espetáculo de beleza sem igual. Adão e Eva, nus em sua inocência, vagavam entre os frutos dourados e as águas cristalinas, sem temor ou preocupação. A harmonia reinava, um eco da perfeição divina. Mas, em meio a esse cenário de serenidade, uma sombra começou a se alongar, sutilmente, como a penumbra antes do crepúsculo. Não era a sombra de uma ameaça visível, mas a sombra da escolha, a sombra da possibilidade de conhecimento, da experiência. Essa escolha, tão simples quanto a decisão de colher um fruto proibido, continha o germe de uma transformação profunda. A escolha de Eva, a escolha de Adão, não era apenas uma escolha individual, mas uma escolha que ecoaria através dos séculos, moldando a história da humanidade. Eram escolhas que se estendiam além do jardim, além da própria vida, e alcançavam a essência da existência. Imagine-se em um mundo onde a ignorância é sinônimo de felicidade, onde o desconhecido não sussurra dúvidas e medos. Agora, imagine essa paz sendo abalada, não por uma força externa, mas por uma decisão interna. Uma decisão que, ao mesmo tempo que expande o horizonte da compreensão, traz consigo a sombra da responsabilidade, a dura verdade de que a felicidade não é estática, mas dinâmica, moldada por escolhas, por consequências. Essa jornada, a jornada de Adão e Eva, é uma jornada que você, leitor, pode reconhecer em sua própria vida, em suas próprias escolhas, em seus próprios desejos e medos. A história que se desenrola não é apenas uma narrativa bíblica, é um espelho. Um espelho que reflete a nossa própria jornada, a nossa própria luta interna, a nossa busca por significado e propósito em meio às inúmeras possibilidades que a vida nos apresenta. Em meio à beleza do paraíso, o jardim se transforma em um palco, e a inocência em uma peça que será desvendada. A busca por conhecimento se choca com a proibição. O pecado se torna um espelho distorcido da realidade. E o peso da escolha se torna uma sombra constante, projetando dúvidas e medos sobre os caminhos a seguir. A jornada de Adão e Eva não é apenas sobre a queda, mas sobre a redenção, sobre a tentativa de reparar as consequências da escolha, sobre o aprendizado e o crescimento. É uma jornada que, embora marcada por tragédias e conflitos, revela a resiliência da alma humana. A trajetória em questão é uma tapeçaria rica em nuances, onde a beleza do paraíso se mistura com a escuridão do exílio, a esperança com o sofrimento, o amor com a dor. E, por fim, a promessa de um futuro, mesmo em meio à sombra da separação. Prepare-se para mergulhar em um universo onírico, onde o peso da escolha se torna uma lição inesquecível. Prepare-se para testemunhar a transformação do paraíso em um palco para a luta pela sobrevivência, a busca por perdão e a promessa de um futuro. Prepare-se para vivenciar a jornada de Adão e Eva, uma jornada que, em sua essência, espelha a nossa própria experiência. A escolha, porém, não foi apenas a decisão de um ato isolado. Ela foi um ponto de bifurcação, um nó na teia da existência, a partir do qual novos caminhos se abriram, novos destinos se desenrolaram. A experiência, embora dolorosa, trouxe consigo uma compreensão mais profunda da existência, uma percepção mais nítida da natureza humana, intrinsecamente conectada à dualidade. Agora imagine a complexidade da alma humana como um rio caudaloso, onde as águas claras da inocência se misturam com as águas turvas da experiência. A escolha, então, é a formação de um delta, onde diversos caminhos, cada um carregando uma história e uma lição, se unem. Considerando-se a jornada de Adão e Eva, a experiência não foi uma queda repentina e abrupta, mas uma transição gradual, um despertar gradual para a realidade da existência, para a compreensão da própria mortalidade. A dualidade, esse aspecto fundamental da experiência humana, surge como um espelho que reflete tanto as glórias quanto as sombras da jornada. É a compreensão de que a dor, embora muitas vezes indesejável, se revela como parte integrante do processo de crescimento e aprendizado. Essa percepção da dualidade é, em si, uma das mais significativas consequências da escolha,
um divisor de águas na própria história da humanidade. Outro aspecto crucial da escolha é a responsabilidade que ela acarreta. A consciência da própria mortalidade, o entendimento da fragilidade da existência e a percepção das consequências de suas ações se tornam intrinsecamente ligados a esse despertar. Imagine a responsabilidade como um fardo, pesado, mas necessário. É o fardo que molda, que esculpe, que faz crescer. Como um artista moldando a argila, a responsabilidade modela a alma, a transforma, a conduz a novas dimensões de compreensão. Agora considerem como isso se aplica quando você enfrenta um dilema moral, uma decisão que afeta não só você, mas também aqueles que o cercam. A responsabilidade se manifesta em cada escolha, em cada ação, em cada palavra. É o reconhecimento de que cada ato tem um eco, um impacto, que se espalha como ondas em um lago, atingindo a todos ao seu redor. A responsabilidade, portanto, não é um fardo a ser evitado, mas uma ferramenta para o crescimento, uma bússola para navegar pelas complexidades da vida. A sombra da separação, que se alongava sutilmente no jardim, agora se torna uma presença mais densa, mais palpável. A separação não é apenas geográfica, mas também existencial. É a separação entre a inocência e a experiência, o desconhecido e o conhecido. É a separação entre a harmonia e o conflito. É a separação entre a ignorância e a consciência. A separação, como uma linha tênue, divide e une, conecta e isola, criando uma complexa rede de relacionamentos e consequências. A partir desse ponto, a jornada se transforma em uma saga, em uma busca incessante pela compreensão e pelo caminho de volta ao equilíbrio. Nesse novo cenário, a busca por significado se torna uma jornada intrincada, um labirinto de reflexões e questionamentos. A expiação agora não é apenas um ato individual, mas um ato coletivo, uma busca por redenção que se estende por gerações. Imagine a história como um rio, caudaloso e implacável, carregando consigo os reflexos das nossas escolhas. Cada gota, cada correnteza, cada curva representa uma consequência, um aprendizado, uma lição. E assim, a busca pelo perdão se torna um mergulho profundo nas águas turbulentas da existência. Considerando-se a jornada de Adão e Eva, a culpa não é apenas um peso individual. É uma sombra que paira sobre a humanidade. É uma herança, um legado de escolhas passadas que continua a moldar as nossas vidas. Observe como as consequências de seus atos repercutem nas gerações vindouras, como as suas escolhas reverberam e ecoam em nossas próprias vidas. Essa responsabilidade compartilhada, essa herança da culpa, cria uma corrente de interdependência entre gerações. Agora, considere como isso se aplica quando você enfrenta um dilema moral, uma situação em que a decisão afeta não apenas você, mas também aqueles que você ama, aqueles que dependem de você. A culpa, nesse caso, não é apenas uma questão individual, é uma responsabilidade compartilhada. É uma prova de maturidade, de compaixão, de entendimento das consequências. Essa percepção da responsabilidade compartilhada pode levar a uma profunda reflexão sobre as implicações de suas ações. Por outro lado, a busca por perdão não é uma mera tentativa de apagamento do passado. É um reconhecimento da própria fragilidade, uma compreensão da complexidade da existência. É um ato de humildade, um testemunho da capacidade humana de reconhecer os erros, de aprender com eles e, acima de tudo, de buscar a redenção. Imagine o perdão como uma semente plantada no solo fértil do arrependimento, que com o tempo floresce em compaixão e compreensão. Dessa forma, a jornada de Adão e Eva se transforma em um exemplo universal, um reflexo da nossa própria humanidade. É uma lembrança de que, mesmo diante das adversidades, da sombra da separação e da culpa, a esperança e a busca pela redenção permanecem como fios condutores. A jornada se torna mais do que uma história. É um espelho, refletindo as nossas próprias lutas e aspirações. É um convite para a introspecção, para a busca incessante por significado em meio ao caos. Outro aspecto vital é a tentativa de reconstrução em meio ao exílio. Imagine a reconstrução não como um processo de retomada do paraíso perdido, mas como um processo de construção de um novo jardim. Um jardim que, embora diferente, carrega em si a mesma beleza e a mesma promessa de vida.
Essa reconstrução requer resiliência, determinação e uma profunda fé na capacidade humana de superar os desafios. A jornada de reconstrução, no entanto, não é um processo linear, mas sim uma teia complexa de desafios e descobertas. É como uma planta que se esforça para encontrar a luz em meio às sombras, buscando nutrientes em um solo hostil. Cada passo, cada obstáculo vencido, representa um pequeno galho que se estende em direção ao sol, um símbolo de resiliência e esperança. Agora, considere como isso se aplica quando você enfrenta uma crise pessoal, um momento de profunda adversidade. A capacidade de se reinventar, de se reconstruir, não é uma virtude excepcional, mas uma necessidade intrínseca. É a capacidade de transformar as cinzas em algo novo, uma nova forma, uma nova esperança. Assim como um artista transforma um pedaço de argila em uma obra de arte, a reconstrução é um processo de transformação, um ato de criatividade e perseverança. Além disso, a reconstrução após a perda não é apenas uma questão de sobrevivência, mas de redefinição de valores. É uma oportunidade para avaliar o que realmente importa, para se concentrar em princípios sólidos e duradouros. É como um marinheiro, perdido em uma tempestade, que, ao emergir das águas revoltas, reavalia sua bússola moral, redescobrindo o norte em meio à escuridão. Imagine a reconstrução como um quebra-cabeça, com peças dispersas e incompletas. Cada peça representa um aspecto da sua vida, um relacionamento, uma crença. A tarefa é reorganizá-las, ajustá-las, encaixá-las de forma harmoniosa, criando uma nova imagem, uma nova perspectiva. É um trabalho árduo, mas gratificante, que requer paciência, determinação e uma dose generosa de autoconhecimento. Contrastando com esse esforço, a reconstrução não é um processo solitário. A jornada é frequentemente mais fácil e mais significativa quando compartilhada com aqueles que nos amam, com aqueles que nos apoiam em meio ao turbilhão. É como um grupo de construtores, cada um com sua especialidade, trabalhando em conjunto para erguer um edifício imponente, uma sinfonia de esforços individuais se unindo em prol de uma obra maior. Outra camada crucial é a percepção do significado da resiliência. É a capacidade de superar obstáculos, de se levantar após as quedas, de encontrar força em meio à adversidade. É como um rio que, ao encontrar uma pedra no seu caminho, não desiste de fluir, mas a contorna, a atravessa e continua seu curso, moldando o vale ao seu redor. Por fim, a reconstrução não é apenas uma questão de recuperação, mas de crescimento. É uma oportunidade para evoluir, para aprender com os erros, para se tornar uma versão mais forte e mais consciente de si mesmo. É como uma árvore que, ao ser atingida por uma tempestade, se fortalece, suas raízes se aprofundam e ela surge mais robusta e resistente. Em meio à reconstrução, surge uma nova dimensão, a importância do perdão. Não se trata apenas de esquecer, mas de compreender as motivações por trás das ações, de enxergar a humanidade por trás da culpa. Imagine o perdão como um rio que, ao encontrar uma pedra em seu leito, não a elimina, mas a molda em sua passagem, transformando-a em parte integrante do seu curso. É um processo de transformação, onde a dor se torna aprendizado, o conflito, um elemento de crescimento. Agora, considere como isso se aplica quando você enfrenta um conflito com um ente querido. O perdão não é um ato de fraqueza, mas de força, de maturidade. É a capacidade de transcender a dor, de encontrar o equilíbrio em meio ao desequilíbrio. Um perdão autêntico não anula a responsabilidade, mas a transcende, transformando-a em uma oportunidade de aprendizado e crescimento. Um exemplo disso seria um casal que, após uma grande discussão, escolhe perdoar e reconstruir o vínculo, aprendendo com os erros e fortalecendo o laço afetivo. Outro aspecto fundamental é a capacidade de discernir entre perdão e condescendência. O perdão requer compreensão, enquanto a condescendência, muitas vezes, mascara a necessidade de responsabilização. Perdoar não significa esquecer, mas sim integrar o ocorrido à narrativa da vida. É como um mestre artesão que, ao encontrar uma imperfeição em sua obra, não a descarta,
mas a utiliza para esculpir uma nova beleza, uma nova forma. Porém, o perdão não é um caminho pavimentado de rosas. É um processo árduo, que exige autoconsciência, introspecção e, muitas vezes, um árduo trabalho interior. É um caminho que muitas vezes exige coragem, força e resiliência. É como uma montanha, imponente e desafiadora, que, ao ser escalada, revela paisagens deslumbrantes e recompensas valiosas. Considere a importância da paciência nesse processo. Perdoar exige tempo, espaço e compreensão. Não é um interruptor que se aciona com um clique. É um processo gradual, como um jardim que floresce lentamente, cada flor representando uma etapa de cura e entendimento. É como uma criança aprendendo a andar. Ela cai, se levanta e, gradativamente, conquista o equilíbrio. Finalmente, o perdão, em sua essência, é um ato de libertação. É a libertação da amargura, da raiva e do ressentimento. É a libertação do peso da culpa, da responsabilidade excessiva. Imagine o perdão como um balão cheio de ar que, ao ser solto, sobe e se distancia, levando consigo os pesos da culpa e o fardo do ressentimento. É um ato de liberdade interior que permite a reconstrução da alma. Nesse contexto de reconstrução, emerge a necessidade de introspecção, um mergulho profundo nas profundezas da própria alma. É como descer a um poço escuro, iluminando-se a cada degrau, descobrindo camadas ocultas da própria personalidade. Essa jornada interior, muitas vezes dolorosa, é fundamental para a verdadeira cura e transformação. Agora, considere como isso se aplica quando você enfrenta um período de luto ou perda. A introspecção não é apenas um exercício intelectual, mas um mergulho emocional, um confronto com as próprias sombras. Entretanto, essa introspecção não deve ser confusa com autoflagelação. Ao invés disso, é um processo de autoconhecimento, de desvendamento das motivações, dos medos e das crenças que moldam nossas escolhas. É como um arqueólogo desenterrando artefatos do passado, reconstruindo a história da própria vida. Cada descoberta, seja ela agradável ou perturbadora, contribui para a compreensão da jornada como um todo. Esse processo de autoanálise, como um caleidoscópio girando, revela padrões complexos e inesperados. Ademais, é imprescindível lembrar-se da capacidade humana de perdoar a si mesmo. Não se trata de ignorar os erros, mas de compreendê-los como parte integrante do processo de crescimento. É como um escultor que, ao trabalhar a pedra, aceita as imperfeições como parte do material, usando-as para moldar uma forma mais perfeita. Essa autocompaixão é um pilar essencial para a reconstrução, um reconhecimento de que, como seres humanos, estamos constantemente em evolução. Por outro lado, essa jornada introspectiva não deve ser encarada como um isolamento. Pelo contrário, é um convite a um diálogo consigo mesmo. É como um diálogo interno, um debate constante entre as diversas partes da personalidade. Essa interlocução interna, ao contrário de um monólogo autodestrutivo, é fundamental para a tomada de consciência. Afinal, a jornada é feita de passos, e cada um deles contribui para o aprendizado e a compreensão. Considerando-se as nuances da jornada, a introspecção deve ser vista como uma ferramenta para o crescimento. É um processo de autodesenvolvimento, onde cada descoberta é um passo em direção ao autoconhecimento. É como um navio que, ao se deparar com uma tempestade, utiliza os elementos da natureza para ajustar seu curso, aprendendo a navegar com mais maestria em meio às adversidades. Esse aprendizado, por sua vez, fortalece o indivíduo, o tornando mais capaz de enfrentar os desafios do futuro. Imagine também que a introspecção é uma jornada de descoberta de valores. É como um explorador desvendando um novo território, encontrando tesouros e perigos. Cada passo, cada descoberta, revela uma faceta da sua essência, dos seus princípios e dos seus valores. Essas descobertas, por sua vez, guiam o indivíduo na busca por uma vida mais plena e significativa. Esse processo, portanto, não é um fim em si mesmo, mas um meio para o desenvolvimento pessoal. Ao contemplarmos a trajetória percorrida, percebemos que as experiências, por mais desafiadoras que sejam, se entrelaçam como fios de uma rica tapeçaria. A escolha, em sua complexidade, se revela como um nó central, a partir do qual se irradiam as consequências,
os aprendizados e as buscas. A jornada de reconstrução, então, emerge como um processo contínuo, uma dança entre a aceitação do passado e a esperança de um futuro mais pleno. É como um rio que, ao encontrar obstáculos, não se detém, mas se adapta, moldando seu caminho em uma busca constante por seu próprio leito. A introspecção, por sua vez, surge como uma bússola, guiando-nos pelos labirintos da alma. Cada descoberta interior, por mais perturbadora que seja, revela uma nova faceta da jornada, como um mosaico em construção, que aos poucos revela a imagem completa. É como um jardim secreto, onde as flores, por mais delicadas que sejam, florescem em meio às pedras, representando a resiliência da alma humana. A busca pelo perdão, em toda sua profundidade, emerge como um fio condutor, unindo as diversas experiências. É uma ponte entre o passado e o futuro, um reconhecimento da capacidade humana de transcender as limitações, de superar os obstáculos. É como um navio que, ao navegar em águas tempestuosas, encontra abrigo em um porto seguro, permitindo a recomposição das velas e a retomada da viagem. A resiliência, por sua vez, surge como um escudo, protegendo-nos das tempestades da vida. É a capacidade de se erguer após as quedas, de se reinventar em meio às adversidades. A cada obstáculo superado, a resiliência se fortalece, como uma árvore que, ao ser abalada por ventos fortes, aprofunda suas raízes e se torna mais resistente. É um testemunho da força intrínseca da natureza humana. Diante dessas reflexões, percebemos que a jornada, em sua complexidade, é um reflexo da própria existência. É um espelho onde se refletem os nossos desejos, medos e aspirações. É uma jornada de aprendizado, de crescimento e de transformação. É uma sinfonia de experiências, onde cada nota, por mais dissonante que seja, contribui para a melodia final. É um convite à introspecção, à busca incansável pela verdade. Refletindo sobre essa jornada até aqui, o caminho a seguir se torna mais claro. Ele se encaminha para um ponto culminante, onde as lições aprendidas convergem em um entendimento mais profundo. Como um caleidoscópio, as diversas perspectivas se fundem em uma única imagem, revelando o significado da experiência humana em sua plenitude. É o momento de contemplar os ensinamentos, os desafios e as vitórias. Agora, preparem-se para o desfecho. A jornada, em seu conjunto, nos conduz a uma profunda meditação sobre a natureza humana. Não se trata apenas de uma história, mas de um espelho que reflete as nossas próprias escolhas, as nossas próprias lutas, as nossas próprias buscas. A beleza do paraíso, a dor do exílio, a busca pelo perdão, a resiliência da alma, tudo isso reside dentro de nós, esperando ser descoberto. A jornada de Adão e Eva, portanto, não é uma narrativa distante, mas um eco reverberando em nossas próprias vidas. Imagine a alma humana como um jardim que, em sua beleza inicial, representa a inocência e a harmonia. Mas, com o tempo, é cultivado por escolhas, por experiências, por dilemas. As flores, representando as alegrias, crescem ao lado das ervas daninhas, representando as dores e os desafios. E é nesse jardim, em meio aos seus contrastes, que a verdadeira beleza se revela. É na jornada de cultivo, nas lutas diárias, na busca por equilíbrio, que descobrimos a nossa própria essência. A escolha, inicialmente vista como uma ameaça, transforma-se em um catalisador para o crescimento. A queda, embora dolorosa, se torna um ponto de partida para a redenção. Um convite para a busca incansável pela compreensão e pelo perdão. É como uma obra de arte incompleta, que com o tempo ganha nuances e profundidade, revelando a beleza da imperfeição. O paraíso, em sua perfeição aparente, esconde uma verdade fundamental: a necessidade de escolha. A dualidade, a presença do bem e do mal, não é uma ameaça, mas uma oportunidade de crescimento. É a partir da experiência, da compreensão da dualidade, que a alma humana se forja, se torna mais forte, mais resistente. A jornada, portanto, é um convite à autodescoberta, um caminho sinuoso, mas essencial, para a compreensão de si mesmo. O que Adão e Eva nos ensinam, então, vai além da narrativa bíblica. É uma lição sobre a natureza humana, sobre a nossa capacidade de escolher,
de errar, de aprender, de crescer. É uma lição sobre o poder do perdão, da resiliência e da introspecção. É um convite para olhar para dentro de nós mesmos, para confrontar as nossas próprias sombras e, ao fazê-lo, encontrar a nossa própria luz. A verdadeira prática começa agora. A jornada de autoconhecimento, de crescimento, de transformação, não termina com o último capítulo. Ela continua, eternamente, moldando nossas vidas, nossas escolhas, nossos destinos. É um convite a olhar para o jardim da nossa alma, a reconhecer a beleza em meio à imperfeição, a abraçar a dualidade como parte integrante da nossa jornada e, em meio a essa jornada, encontrar a nossa própria luz.